podcast Jesus e Suas Amigas. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Você, mulher que está aqui, seja bem-vinda. Você não parou nesse vídeo aleatoriamente, mas eu creio que é um propósito do céu e que o Senhor fale muito ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, ativa o sininho e, principalmente, compartilha com as amigas do céu, as amigas que amam a palavra de Deus. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial, porque eu tô trazendo aqui uma mulher que sabe pouquinho disso aqui, sabe pouquinho de Bíblia. Não, gente, eu aprendo muito com ela. E é a maravilhosa pastora Adriana Homem. Deus, que honra. Seja bem-vinda nessa mesa das amigas de Jesus. Nossa, eu tô muito feliz. Amém. Feliz de estar aqui com você, feliz de estar com todas as amigas que têm procurado, né? Amém. Caminharem juntas na palavra. Isso mesmo. E que diferença faz andar na palavra, né? Sim. Precisamos ser uma geração que anda na palavra. Isso me preocupa muito, porque a gente vive... O que está acontecendo? Me explica. Porque é um evangelho muito raso, é um evangelho muito coach, é um evangelho que você vai vencer, é um evangelho que os seus inimigos vão ver a sua vitória. E cadê o verdadeiro evangelho que nega a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, aceita ser humilhado, aceita ser esmagado, aceita passar pelo processo? Me fala aí, só eu que tô com essa indignação santa? Por que não? Me explica! Ao longo da história, né, do próprio cristianismo, a gente vive uma fase de pregar salvação, né? Uhum. A salvação. Todo mundo quer uma salvação. Todo mundo quer uma rota de fuga. Todo mundo quer um socorro, né? E a gente vê que nas últimas décadas o que alavancou muito, né? Na verdade, essas propostas de vem porque você vai ser salvo, vem porque você vai ser curado, vem porque você vai receber sua casa, vem porque Jesus vai dar isso e vai dar aquilo, e dá porque Jesus é bom e misericordioso. Mas a proposta da salvação, ela tem um degrau, que é que eu chamo da regeneração. Você precisa entender que em todo tempo Jesus se fez homem, né? Como o evangelista João vai dizer, ele veio, ele se tornou verbo, se tornou palavra entre nós. E qual foi a proposta de Jesus? Nem todo tempo ele pregava sobre salvação, ele mostrou discipulado. Ele disse que iria preparar, que teria um lugar para nós, mas que há um caminho, sabe, Jenny? E eu acho que as pessoas não querem essa proposta de regeneração, porque regeneração vai ligar confronto, renúncia. E a gente não tá mais nessa época, as pessoas... Tá tudo rápido, né? Tudo muito rápido. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência e um grande líder norte-americano, ele dizia que até os próprios cultos, eles estão diminuindo. Que a gente vai chegar a um período, talvez, né, se a igreja não se posicionar, de ter cultos assim de 15 minutos. Porque é uma geração que não tem mais nem paciência para isso. A Bíblia física, então... Esquece. Esquece. E, assim, eu não preciso ir, eu posso assistir de casa, não é verdade? E quando eu vou, tem que ser prático. São as frases de impacto hoje. Essa proposta. Eu só quero ser salvo. Eu só quero sair daqui com uma resposta. Se tiver um caminho... Eu já quero. vai ficar, né, de regeneração, Sim. de Aí não proposta quero. de crescimento. Aí já fica difícil para mim. Sim. É assim que eu vejo. E você acredita que isso é fruto da pós-modernidade, do antropologismo? É certo? Isso. Tá certo. A gente vive uma pós-modernidade, sim. Até a própria visão, né? Apocalipse mudou muito, né? A gente hoje já nem discute muito, né? Os crentes já não ficam naquele ringue de o que você entende por Apocalipse, né? Se você é pré, se você é pós. O negócio é ser feliz. Não é? É o negócio verdade. é sobreviver e, com certeza, a pós-modernidade trouxe uma linha. Quando você fala disso, eu me lembro que a gente entendia no início, né? Uhum. No início, quando começou a surgir as religiões, tem muitos séculos, enfim. A gente vivia como se fosse um triângulo. E a base, olha a diferença.
você tinha a base, alguns interesses sociais e econômicos, você tinha, no mínimo, assim, os 4 degraus, só para ser bem prática. A gente tinha a parte da ciência, como já subindo a pirâmide, né? Esse triângulo. A ciência era muito importante, ela sempre foi crescendo, desenvolvendo, né? Ao longo do tempo. A gente tem os egípcios, a gente tem todo esse crescimento. Eu digo no sentido de uma linha contemporânea, histórica, bíblica também, né? Trazendo a Bíblia para a história. E a gente tem a ciência, a Bíblia acompanha isso. E nós temos a filosofia, que houve uma época assim muito importante. Nós temos o Novo Testamento, uma influência de filósofos assim, nítido, né? Uma influência de Platão, nos textos de Paulo. Nós temos muito isso, porque são contemporâneos. Só que no topo estava a teologia, né? Estava o Theologos. Então, era como se, de cima, emergisse para tudo. É onde é aquela história que o Estado dependia da igreja, né? Como era bom isso. Né? E isso foi a base da igreja. Nada se fazia se não fosse consultado, né? A igreja. O Estado trabalhava em conjunto com a igreja. Os impérios iam crescendo, mas havia esse respeito. Né? Você tem toda... Na história, Alexandre, né? Por mais que tivesse os seus momentos de devassidão, ele respeitava, né? Permitiu que fosse construída uma grande biblioteca, pois ela foi destruída. Você tinha esse respeito. A teologia estava no topo. E ela hoje... Não está mais. Não está mais. Aí a ciência foi tomando, subindo, nem a própria filosofia. Para você ver, a teologia hoje não se sustenta com a filosofia, elas já não caminham mais juntos. Se eu não me engano, desde 2016 ou 2017, ela já está dentro do quadro de ciência da religião, senão ela não vai sobreviver. Ela não sobrevive. Se a teologia continuasse no campo da filosofia. Nós somos uma geração muito prática. Ninguém quer pensar. Nós não somos uma geração pensante. Tô chocada. Um pensamento muito instantâneo. Então, foi para a ciência. E a tecnologia acelerou isso, né? Muito. A gente quer tudo ali na ponta do celular. Igual o sábado, eu fui almoçar com uma amiga no shopping. E assim, eu tinha sido tão impactada. Porque às vezes o que a gente precisa, o crente, é só abrir a Bíblia, né? A gente quer abrir tudo, o YouTube, Instagram, a gente não quer abrir a Bíblia. E aí não sabe por quê. Qualquer dor tira a gente da igreja, qualquer luta tira o crente da igreja. E às vezes o que a gente não faz é abrir Bíblia, né? Amar a palavra, estudar a palavra. E quanto mais a gente estuda, menos eu sei. Quanto mais eu estudo, parece que eu não sei nada. Aí tem uma aluna que diz assim, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu tenho temor de pregá-la. É tipo isso, exatamente. Então, assim, eu fui fazer meu devocional e o texto, inclusive, do planner, do nosso devocional, inclusive tá caído aqui, que eu vou arrumar, do planner, era um texto em 2 Timóteo, capítulo 1, que é quando Paulo escreve para Timóteo. E, meu Deus, e aí eu fui lendo, e eu amo a Bíblia, aplicação pessoal. Sim, é uma das melhores. Para mim, é uma das melhores. Aí, pega a dica, Bíblia de estudo. Super, assim. Apaixonada. Assertivo. E aí, o estudo estava dizendo assim, que esse livro é um livro muito melancólico. Porque ali estão registradas, possivelmente, as últimas palavras de Paulo. As últimas palavras de um homem antes da sua morte é muito importante. A gente vê isso de Jesus. Imagina de Jesus, né? As últimas palavras dele antes de morrer. E eu fiquei imaginando as últimas palavras de Paulo. E aí eu comecei a ler todo aquele texto com uma outra perspectiva, olhando por essa ótica. As últimas palavras dele. E ele fala, despertes o dom que há em ti. Ele fala, não deixe que... Você não precisa de uma nova habilidade, você não precisa de um novo talento, você só precisa despertar. Já está aí dentro de você. E aí ele fala, porque em você eu vi uma fé não fingida. Eu vi em você a fé que foi visto lá em Lloyd e Eunice, na avó e na mãe. Gente, assim, muito forte. E aí eu fui chorando, e aí fui lendo. E quando chega em 2 Timóteo, capítulo 3, que aí ele fala praticamente a realidade do que a gente vive hoje. Sim. Amantes de si mesmo,
irreconciliáveis. Hoje ninguém quer Parece perdoar. que o texto é para hoje. Parece que o texto, eu falei, gente, nunca vi um texto tão atual. E aí eu fui chorando, tudo. E quando chega no capítulo 4, que ele fala, na minha defesa, não teve um para me defender. Eu fui desamparado. Demas negou a fé. E aí eu falei, gente, Paulo sofreu demais. E é um texto muito pessoal. Muito pessoal. Porque todas as demais cartas, Paulo está escrevendo para doutrinar um campo diferente, né? Isso. Porque as igrejas, os lugares eram diferentes. Para Timóteo, é um dos discipulados mais lindos. Né? Mais lindo, ele fala, meu filho amado, eu choro, eu derramei lágrimas por você. Sim. É muito lindo. Gente, essa questão, igual você falou, eu parei e li e meditei e me emocionei. É o que é devocional. O que hoje, Jenny, as pessoas têm por devocional? Você acorda, um ritual. É um aplicativo. Ela acabou de falar para mim, pastora, você tem que botar o seu celular para despertar. Então, você recebe ali, né, um aplicativo ou um livro pronto também. É a caixinha de promessa eletrônica, né, da vovó. Você não é dessa época. Sim, você não é. Sim. Da caixinha que você vai lá, tira o versículo. Aí você aproveita dali, você compartilha em todas as suas redes, os seus grupos de WhatsApp. Você fez a sua participação de devocional. Mas devocional vem de devoção. Devoção, devoto, né? E é outra questão que a gente precisa voltar. O devoto fica parecendo um idólatra, né? Mas depende do que você é devoto. Devoto é se debruçar, meditar. Você só vai receber isso aí que você recebeu, a Bíblia só vai ser viva se você fizer isso exatamente o que você fez. Um amigo meu disse para mim assim, não tá faltando tempo, não. Às vezes a gente diz assim, meu dia tem poucas horas. Eu já falei isso várias vezes. Eu também. Eu queria que meu dia tivesse 35 horas. Ele falou assim, mas a tecnologia veio aí para provar que a gente tem tempo. A gente fica 2 horas no Zap, a gente fica 1 hora a gente fica naquilo que dá interesse, aquilo que gera dopamina, aquilo que gera alegria, aquilo que gera felicidade. Então não tá faltando tempo, tá faltando prioridade. E aí, eu fui pro restaurante, fui almoçar logo depois desse... Pensa assim, eu li o 2 Timóteo todo em lágrimas, já assim, aos prantos. Né? Já fui azeitada. Eu falei, quer saber? Vou com a Bíblia debaixo do braço. Entrei dentro de um shopping com a Bíblia debaixo do braço, porque eu queria conversar com ela sobre o texto. Queria abrir a Bíblia. Queria ver no celular. Gente, que experiência. Digo, pega uma Bíblia e coloca debaixo do braço e entra dentro no shopping. Os olhares. Parece assim, uma estranha. Uns assim gostam, outros... O que ela tá fazendo, essa louca com uma Bíblia? Então, assim, a gente vive num tempo que a gente não quer nem carregar a Bíblia. A gente não carrega, não é conhecido mais pelo povo que carrega a Bíblia, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Carregar a Bíblia se tornou uma estranheza. Até para os crentes, para quê? Tá querendo se mostrar? Não, eu amo a Bíblia. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, Deus falou, ama a minha palavra. E eu me lembro que eu levava a Bíblia para tudo que é lugar. A gente precisa voltar a esse lugar, voltar à simplicidade da palavra. E não só ter uma palavra pronta em YouTube. Eu ouvi uma pregação, fiz meu devocional. Não, isso não é devocional. É você parar e você meditar. Tô aqui, ó, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. É se deitar, se debruçar, né? E você perguntar, né? Porque a devocional é isso. Você lê, relê. Quando você tem tempo, você até... Ainda que você esteja no seu aplicativo... que é até possível você, com mais facilidade, ler até em outras versões. Linguagens, né? versões. Outras linguagens. E é quase que... Não, isso é fato. Você vai ler e alguma delas vai te chamar a atenção e, em seguida, vem o que a gente chama de perguntas para o texto, né? Porque você começa ali, mais lâmpada, caminho... E aí você começa... É como se você fosse recebendo essa iluminação. A Bíblia é muito viva. Meu Deus, eu sou apaixonada. Uma vez eu li um documentário que você pega vai a uma prisão, que a gente gosta de evangelizar, né? Eu sou dessa época, né? Que a gente ainda ia nas cadeias. Você chega lá, você pode entregar um livro de um grande coach, né? E eu admiro muito quem trabalha nessa área. Realmente desenvolve, né? Mas...
tá muito além do que é A palavra nem se de Deus, compara. Você fecha aquele ambiente numa cela e distribui lá um livro de um grande coach. Volta lá 6 meses depois. Você vai observar que uns gostaram, outros não. Uns até, né? Olha, eu queria outro. Mas joga uma Bíblia para você ver. Tá arriscado quando você voltar ter uma célula, ter um culto, ter uma igreja. Isso é a Bíblia. Por que a Bíblia é proibida na China? Por que é um simples livro? Por que é proibida em países? Não é um livro escrito por homens? É um livro, Por que é proibida? Um livro é proibido. Que poder carrega esse livro? E a gente não valoriza. Não valoriza. Me conta a sua experiência com a Bíblia. Você está fazendo curso lá na PUC. Me conta aqui para as mulheres a sua jornada com a palavra. Gente, a palavra, ela tá comigo desde os meus 3 anos de idade, muito pequenininha. Sim. Quando eu comecei, né, a minha mãe retorna para os caminhos do Senhor. E aquela época que se você namorasse um não crente, você era Ai, meu Deus. excluída, né? A palavra, você ia à frente. Hoje também é melhor que você procure no seu arraial, né? Mas a igreja já não é tão rígida como era. Então, minha mãe casa, vem para o Rio de Janeiro, uma família do interior, e ela sente o desejo, né? Aquele não era do arraial, e mostrou logo que não pertencia, e começa um casamento a revelar várias problemáticas, alcoolismo e tal. Minha mãe volta, né? Quem conhece, volta. Sim. Volta e eu começo a pegar um microfone com 9, 11 anos de idade. Sou de círculo de oração. Adoro. Também. Minhas primeiras oportunidades da vida foram no círculo de oração. Vem dar uma saudação. Vem dar uma saudação. Na rede pública, né? Quando a rede pública ainda valia a pena, né? E toda a minha primeira formação Então, eu lembro que eu saía do colégio já... o pessoal hoje chama de ativismo, né? Igreja de programa. Mas eu vou te dizer, eu adorava. Eu adorava aquela adrenalina. É consagração de manhã, ensaio de tarde, evangelismo. Às vezes não dava nem tempo de tomar banho, a roupa da manhã era da noite, Minha mãe tudo certo. falava, eu tenho filhas adolescentes, e eu falava pra ela assim, olha, eu dava um jeito, arrumava a casa, às vezes era vigília, era não sei o quê. E aí, então, você vai conhecendo a Bíblia. E a primeira função que eu tive na igreja, né, foi, eu digo isso em um dos livros que eu já participei, que foi apontar os lápis para a escola bíblica. Os professores recebiam uma caderneta e tinha um lápisinho, né? Você tinha que apontar para todo mundo receber, fazer as atividades. E eu ia com aquele compromisso, Jenny, sabe? Domingo de manhã, eu sou a apontadora dos lápis. Eu ia com aquela alegria, sabe? E dali foi, né? Como uma igreja de departamento, eu passei por vários departamentos. Ai, também. Fiquei noiva, né? E meu marido também passou por todos os departamentos. E eu tive uma primeira formação. Então, pregar, o microfone para mim nunca foi assim algo desconhecido, não. Eu já ministro desde os 11 anos, né, na igreja. E aí me casei praticamente com uma proposta missionária. Meu esposo já foi enviado para dirigir uma igreja. E eu fui ter uma formação, né? Precisava trabalhar uma formação secular, que é gestão de RH. Né? Sim. Eu fui uma das primeiras turmas que começaram a ter essas faculdades de gestão de RH. Trabalhei e prestei serviço para uma empresa há muitos anos, que era ligada à Petrobras. Então, eu cheguei assim, a ter um bom êxito nessa função profissional. Aí você casa, e aí já né, não fugindo um pouco, mas tem um problema com esterilidade, não engravidava, aí engravido, depois a gente passa a querer ensinar a Deus. Eu sei que lá na minha segunda filha, Deus começou a me chamar a atenção que não era ali. E ele tinha uma proposta comigo, né? Meu Deus. Eu me lembro ainda num círculo de oração, uma casinha bem pequena, simples mesmo, que o chão era aquelas réguas que você podia escutar os barulhos dos ratinhos batendo lá embaixo, passando por cima. Meu Deus. E eu me lembro que era uma irmã, assim, que Deus usou ela, tinha uns 11 anos, e ela falou, olha, vai chegar um tempo
que o seu nome vai ser conhecido pela palavra. Meu Deus. Só prega a palavra. E aí a gente cresce e vai, né, vivendo outras questões. Então, fiz o seminário para me casar, para poder ser ordenada, você tinha que fazer seminário de teologia. Mas as pessoas confundem muito, né? Graduação teológica com seminário livre. Aí eu fiz teologia, fez aonde? Fiz ali... Não, é diferente, até porque no próprio Rio de Janeiro você só tem hoje, né, 3 faculdades reconhecidas pelo MEC. Quais são? É a FAECAD, né? Que é onde é a minha formação, e sou docente lá também, né? É a Batista do Sul, Seminário Batista do Sul. Nós tínhamos o Bennett, não sei se você lembra, que era ali no Catete, lindo aquele prédio, mas infelizmente já não tem há alguns anos. E agora o pastor Silas conseguiu, né? Já tem uns 2 anos que a ADVEC, eles têm um nome, né? O trabalho que eles fazem com essa linha de estudo, eles têm também reconhecido pelo MEC. Nessa linha protestante. Numa linha mais aberta, também reformada, é a PUC-Rio. Né? Mas acessível são essas 3. Então, hoje é praticamente 4 lugares que você corre para se graduar em teologia. Mestrado a gente só tem no Rio de Janeiro, na PUC-Rio, e doutorado também. Né? Ou então você faça em outro estado, híbrido, de forma híbrida, mas é só aqui no Rio. E né, um dos mais reconhecidos, tanto mundialmente, a teologia brasileira, embora todo esse processo, né, que a gente está vivendo de afastar da palavra, a teologia brasileira é uma teologia muito inteligente, ela é muito criativa, sabe? Ela é muito diversa, até por conta da variedade que a gente tem. Mas, enfim, minha vida com a palavra, né? Vamos. Então, eu vou e faço o seminário para ser ordenada, sou ordenada e trabalho junto com meu esposo, mas, paralelo, estou crescendo na vida profissional. E aí, eu tive essa questão de engravidar, Deus abriu minha madre, 5 médicos me dão um diagnóstico dizendo que no livro da medicina que eles estudaram, ninguém ali podia dizer que eu iria engravidar. E aí, eu caso, com 8 meses, eu engravido da Ana. E aí, passo por todo um processo e a medicina dizendo que ela não nasceria perfeita. E a minha filha nasce perfeita. Glória a Deus! Tem uma experiência linda, com 7 meses. O Senhor me toma em um sonho e eu vejo um centro cirúrgico com um biombo e cantando um louvor da Cassiane, que na época estava muito na rádio, o Recompensa. Ai, eu amo. E lindo, lindo. E aí, chega o dia do parto, precisava nascer num lugar que tivesse profissionais, enfim. Para eles, a Ana nasceria com uma deformação da bacia, né? E, então, quando eu chego no centro cirúrgico, eu olho, não é a cena que Deus me mostrou, né? E aí, de repente, entra um profissional, acho que um maqueiro, não sei. Ô, doutora, a gente vai ter que transferir porque está com problema aí no oxigênio e a gente vai ter que retirar a paciente, né, da sala. E ela fala, como é que vamos fazer? A gente vai improvisar. Quando ele sai com a maca e entra, exatamente aquele biombo que Deus tinha me mostrado, com um biombo de alumínio, aquela coisa improvisada, no hospital. E aí o nosso Deus não mente, não falha, né? Aí entra a nossa experiência de sobrenatural com Deus. A instrumentadora fala para a doutora Ana, ai, doutora, que sábado lindo! Era 6 de outubro de 2001. Que sábado lindo! Deixa eu colocar um louvor. Quando ela liga o rádio, está tocando Recompensa da Meu Cassiane. Deus! E aí nasce a Ana perfeita, perfeita. Eles investigaram, levaram a minha filha, fizeram vários exames e ela nasceu perfeita. 6 anos depois, eu estava ensinando Deus, porque eu ajudava meu esposo na igreja, mas essa área cresceu muito da Petrobras. Né? A gente viveu um período que ela expandiu, a gente tinha vários polos. Né? Eu vivia entre Macaé, era helicóptero, era plataforma, viajava muito, liderava... Só a minha equipe tinha 300 homens. Nossa! E uma amiga minha falou para mim, Deus sempre levanta alguém, né? E ela disse para minha amiga, você tem que parar, tem que respirar. E eu estava bem, casa, carro, né?
Eu vim de uma comunidade, eu estava vivendo um momento bom, podia dar para minha filha, que a primeira já tinha 6 anos, e aquela que era estéril, Deus abriu a madre, agora estava fazendo tratamento para não pegar outro filho. E ela falou assim, amiga, está muito no automático, vamos fazer uma viagem. E aí eu fui para onde? Na Clínica da Alma, que estava vivendo uma transição, passando para a Estância Paraíso, que hoje, né, a querida amiga, a senhora Zenete Rodrigues, uma bênção. Na época ela estava assumindo a gestão lá. E eu fui lá e eles fazem um trabalho muito legal, né? Não sei se você conhece. Sim, Moriá, já fui. Muito lindo. Muito bom. E eu nem fui para o Moriá, não tinha vaga, eu fui para mim ficar mesmo lá uns 5 dias, agoniada, né? Não tinha hoje como tem também telefone, então você ficava mais, era e-mail e tal. E quem se hospeda lá naquela semana? A Ana, com a equipe dela, para prepararem um jejum de 21 dias para a gravação que tinha no Rio de Janeiro, em 7/7/2007. Eu estava lá. Então, ela fez o jejum de Daniel 21 dias e eu estava lá, né? E as refeições nós fazíamos juntos, as devocionais e alguns momentos de oração. Porque tinha outros internos também ali, né? Então, lá tinha todo um atendimento espiritual, Sim. Mapeamento espiritual, enfim. Uma coisa bem legal mesmo para cura, enfim. E para um renovo, né? Que todo líder, às vezes, precisa. E um desses momentos, já saiu um pouquinho da palavra, depois eu voltar. Sim. É porque faz, não, mas faz parte, tem tudo a ver. Eu volto, né? E aí eu me lembro que o meu marido dirigia uma igreja na Mangueira, né? Ali no bairro da Mangueira, onde a gente sabe que o samba é ovacionado ali, né? Então eu me lembro que eu levei uma bandeira da escola de samba do Rio de Janeiro, até para orar por aquele lugar, né? Nesse momento que eu ia tirar ali com Deus. E eu pedi. Eu lembro que eu falei com a Ana e com o Gustavo, eu tinha conversado com ele e tal, de que orasse por aquele território, né? Por aquela questão territorial, para que Deus quebrasse, né? Enfim, e a palavra pudesse vencer. E aí o Senhor toma a Ana e diz para mim, você vai voltar com uma chave no seu ventre. Meu Deus. Eu vou colocar uma chave no seu ventre que vai mudar toda a sua rota. Você vai voltar. Vai voltar, porque é de lá que eu tirei você e é lá que eu quero. E aí eu fiquei meio que, né, sem entender. Aí eu lembro que a Isanete ainda orou e tal. Eu volto. Eles iam gravar em julho. Isso foi mais ou menos junho. Quando dá final do mês de junho, eu começo a me sentir mal no trabalho. Estou grávida. Grávida, e o que acontece com essa gravidez, para encurtar? Quando nasce a Débora, né, minha segunda filha, o meu esposo assume uma filial, né, nós éramos da Assembleia de Deus, dão autonomia para ele, e por algumas questões até de burocráticas, de manter, eu preciso sair do trabalho para poder ajudá-lo a quitar essas coisas e a obra. Em resumo, a Débora era essa chave. Quando ela nasce, eu perco o trabalho. Em menos de um ano, eu já não tinha mais a casa, tive que investir no reino. Eu já não tinha o carro, eu estava andando de bicicletinha, uma comunidade, Vigário Geral, Jardim América, com a Débora amarradinha atrás, pequenininha, colocava a Ana na escola, ia bater de porta em porta, chamando as pessoas para ir para a igreja. Meu Deus! Aí eu entendi que Deus estava me chamando de volta. Né? Sim. Perdi tudo. E aí voltei a mergulhar na palavra. Ministrando num lugar, uma amiga tem uma experiência também muito sobrenatural com isso. Ela ouve a mensagem, é tocada por Deus, algo na família dela acontece, e ela resolve me abençoar, porque aí a gente estava numa condição, né, de realmente viver para o reino de Deus. E ela fala assim, eu vou te abençoar em algo, e eu sempre gostei da Bíblia, estudar, e o meu esposo fala assim, faz a graduação, faz. Aí eu retorno para a graduação, né, agora em teologia, e depois que eu sento lá, aí vem pós de novo, pós do antigo,
o mestrado e agora, né, já caminhando para o doutorado. Uau, que lindo! Recentemente, né, que a gente foi selecionado e passei na classificação. Que da bênção! PUC, e agora já trabalho, né, já tenho junto com a PUC, fui selecionada pela CAPES, né, do governo federal. Que E agora eu bênção! desenvolvo um trabalho do protagonismo feminino, né, que é um Sim. ineditismo dentro do pentecostalismo. Então, eu estou levando a teologia pentecostal Nessa esfera. para a PUC, né? Minha orientadora, a doutora Francilaide Queiroz. Né? Que lindo! Fico apaixonada. Inclusive, eu nem sabia, né? Com ela, eu pude saber que ela ficou interessada pelo trabalho, porque, segundo ela, dentro do catolicismo, né, de tantas coisas que nós temos que admitir, que aprendemos, né, porque Sim, a deles, palavra aham. estava com eles há 1.500 anos antes de nós. Dentro da teologia pentecostal, que eles chamam de movimento carismático, a visão Aham. deles, não se tinha esse posicionamento feminino, como se tem nas igrejas evangélicas, né, principalmente nas neopentecostais, que Sim. entra a pastora, né, que vai entrando esse movimento. Mas não tem. Então, ela falou que muito avanço na Igreja Católica, nessa área, foi por conta do protestantismo. Então, assim, eu fui abraçada pela PUC-Rio na minha linha de pesquisa. E aí é a minha vida com a palavra. Não tive mais como Meu abandonar. Deus! A minha primeira defesa, né, o meu primeiro TCC foi do protagonismo feminino, né, dentro da teologia pentecostal. E aí já chamou a atenção da FAECAD, que é a faculdade, né, em que eu me formei, e eles me proporam fazer um curso. Então, lá eu me tornei docente. Por conta desse ineditismo, nunca houve uma professora lá, mulher. Na FAECAD? Já tinha na área do português, enfim, Aham. mas nessa área não. Nessa disciplina também não. Né? Então, a gente tem um curso. A mulher tá desbravando, né? E aí é que eu digo para você, né? Depois dos 40. Meu Deus! Sempre ministrei. Da própria igreja que eu vim, tinha umas 80 filiais, 60, não sei. Já pregava em todas. Mas eu tinha essa divisão, sabe? Entre a minha vida profissional e o ministério. E aí, depois desses anos, só fui crescendo. Tive 2 suportes que eu tenho que mencionar onde eu for, né? Essa querida amiga que me segurou, né? Até que o meu nome começasse a ser soprado. Fez todo um investimento. E gratidão é uma coisa que você carrega, né? Sim. E o meu outro braço, que eu não tenho como falar, minha grande amiga, né? Que é a Helena Raquel, né? Que nesse processo ela chega para mim e fala, olha, tá saindo um tampão e você vai ter que entender isso. E começou a acontecer. Então, eu digo que eu tenho assim, né? Eu tenho dois suportes, igual Moisés. Tipo Arão e U. Arão e U, né? Eu tenho a Alexandra de um lado e tenho a Helena Raquel. Que lindo. De outro, né? São as minhas. Claro, família, igreja. Mas nessa questão de crescer. Nessa trajetória. Porque estudo não é fácil, né? Não é fácil. Cansa, né? E é tudo mesmo traz enfado, a Bíblia diz. Se as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia anualmente, não é? Você imagina você estudar ela. Você tentar compreender livros que o mais recente tem 1990 anos, que é o Apocalipse. Né? É uma distância de tempo, de cultura, de linguagem absurda. É quase que assim... Não chega a ser inacessível porque a gente tem o Espírito Santo. Mas culturalmente já é uma gigante diferença. Primeiro que a gente é ocidental. A Bíblia vem do oriental. Então, culturalmente, é absurda a diferença. Porque você disse assim, eu li Timóteo e é como se eu estivesse lendo hoje. Ok. Mas existem livros na Bíblia e a gente precisa respeitar os gêneros literários. E ele tem um primeiro ouvinte, tem um primeiro leitor. Tem uns que você vai estar lendo realmente como narrativas históricas. É o que a gente ouve nos púlpitos assim e a gente fica chocado, né? Que as pessoas pregam as coisas O quê? Dá um exemplo. Eu gosto. Por exemplo, ontem à noite eu estava estudando com as minhas alunas, uma turma que eu tenho fora do Brasil,
E elas estavam, assim, eufóricas por causa do livro dos cânticos, né? Cantares. E todo mundo faz essa tipologia de Cristo e a noiva, não é? E não tem nada a ver aquilo ali, né? Não é. É realmente um homem e uma mulher. É mesmo? É o amado e a amada. Até porque a gente tem partes dos textos que são eróticas, não é? Daquela época, não é? Os seus seios são como Sim. taças, né? E os cachos de uva, enfim. É um texto canônico, ele entrou, né? Porque Salomão teve uma grande importância. Ele entra no cânon. Eu creio até por uma questão... Porque é um texto de relacionamento mesmo de um casal. Né? E a proposta da palavra é essa, família. Sim. Mas nós não podemos usar aquele texto interpretando, né? Que ele seja Jesus e que aquela amada ali seja nós, a igreja, né? É mesmo? Tô em choque! Aquele livro... Porque é muito usado. Muito, Muito, assim. Tempo de cantar chegou, a primavera e tal. E você pode dividir ele. E é muito lindo, porque ele é um livro de amor. Quando é que eu leio, não é Bíblia? Você lê num aconselhamento, você lê num casamento... Você ler na Bíblia, na igreja, quando a proposta for uma proposta de relacionamento. Por quê? Se você dividir o livro de Cantares, você vai ver que ele tem a fase que ele está se apaixonando, não é? É muito Depois legal. tem a fase que ele deseja. Aí você vê que o texto é um pouco picante. Caliente. Depois você vê que tem a canção do amor, que é o ápice do livro, que é o capítulo 4, até o verso 5:1, porque as pessoas dividem, a nossa Bíblia é dividida por perícope, né? A nossa tradição. Por capítulos, mas o certo é perícope. Então, a canção do casamento vai do 4, verso 1, ao 5, verso 1. Ali, ele está casando, né? E ele até termina dizendo como foi a noite de amor dele. Você vê isso no texto. Sim. Depois, eles se separam. Repara que tem Tem uma ruptura. tem uma ruptura e depois eles restauram essa aliança. Então, não tem nada a ver, né? Oséias... Tem o texto de Oséias, que já é mais evidente, Cristo. Não, ali também não é Cristo, né? E quando ele vai casar com a prostituta. Ali quer mostrar uma situação de prostituição do povo de Israel, entende? Sim. E Deles desviarem. isso aí. Mas você não pode considerar que é uma noiva, que Cristo seria Oséias ali, entendeu? Então, quando você lê a Bíblia, você precisa saber interpretar, porque existem textos proféticos, né? Sim. Existem textos que são narrativos. Então, Sim. os gêneros literários, eles precisam ser muito bem entendidos, né? Sim. Apocalipse. Quais livros de estudos que você indica, assim, para quem quer começar a estudar a Bíblia? E você também tem curso, né? Fala sobre isso. Então, todo mundo pergunta qual a minha Bíblia de estudo preferida, né? A minha Bíblia de estudo preferida é a sua Bíblia, né? A aplicação Exatamente. Não, a qual sua a sua? Bíblia. Igual a Jenny disse, você lê e lê e lê e, enfim, mas a Bíblia precisa de umas ferramentas. Eu indico Prega a Palavra. Essa Bíblia? Não, é um livros que você me pediu, né? Tá. Tem um livro, Interpretação Bíblica, do Roy Zuck, que é um livro muito bom para a gente começar a compreender a Bíblia, né? Roy Zuck prega a palavra, e tem o De Carso, que ele tem um livro Cuidado, né? Com as armadilhas, as interpretações. A capa dele até tem uma ratoeira, para a gente não cair nessa questão desses erros de interpretação. Então, são livros básicos que eu indico. Ainda bem que eu nunca preguei sobre cantar, Senhor. Obrigada pelo livramento! Agora, a Bíblia de estudo, ela é muito... Eu gosto da aplicação pessoal, acho ela linda. Eu acho linda, porque ela traz pro dia a dia. Linda. Muito. Mas, Bíblia de estudo, o nome já diz, o comentarista específico, né? Se você tiver com o Shed, ele tem uma visão. Então, ele vai fazer as notas voltada para essa visão dele mais escatológica. Se você está com o Matthew Henry, você já vai ter uma visão pastoral.
Você pode observar que é uma coisa mais suave, mais pastoral. Então, quando você lê a Bíblia, como você diz, você lê o versículo 1, 2 vezes, e você já começa a entender o que o Espírito Santo está te iluminando, aí você vai para a sua prateleira pegar o comentarista, que é, não é? Por exemplo, vamos ficar em Timóteo hoje, então, né? Nós temos o White, né? O Paul White, que ele está muito trabalhando essa questão das cartas de Paulo. Ele é hoje... E ele é contemporâneo, né? Ele vive e ele é um dos maiores, assim. Vou procurar saber. Ele é todo voltado para essas cartas de Paulo. Então, você vai ter uma boa aplicação. Tem um livro que vende... Pode fazer publi? Pode. Amazon, americanas.com. Todo lugar você vai ver. Entendes, né? O que lês? Isso é um livro básico. Entendes o que lês? Que é do Gordon Fee. Que é... Ele dá passo a passo da tradução que você gosta. Que, ao contrário de que todo mundo pensa, a NVI é uma das melhores traduções que tem. É? Ela tá no topo. Tá no topo. Eu amo. É. E aí a gente vem com a King James... E hoje, a tradução mais completa é a NAA. É a Nova Almeida Atualizada. Sim. Que é a mesma do Novo Mundo, né? Sim. Dos Testemunhos de Jeová. É mesmo? É a mesma. Só que eles, né? Aí tem outra linha de interpretação. A interpretação. Porque não há crítica às nossas traduções brasileiras por conta dessa questão híbrida, né? Você perde muito nas traduções, né? E... todo um sistema também, né? Sim. Enfim, que tem... E quando as nossas traduções chegam, e você vê uma dificuldade com os livros patriarcais, né? Tem um sistema patriarcal. A King James, ela nasce em 1611 com um rei devasso, né? Que é o rei Tiago. Que ele dá uma loucura nele lá na cabeça dele, né? E pede para traduzir a Bíblia para ele. Mas você sabe que ele foi um grande canal, porque hoje, se a gente tem a Bíblia de forma popular, e as pessoas já conhecem até alguns textos bíblicos, até na América mesmo, é por conta dele. É por conta do rei Tiago, com 1611. A Bíblia se popularizou com a King James. Meu Deus! Na Europa e na América. Aí nós temos a NVI, que a gente tem muita dificuldade com a entrada dela no Brasil, mas ela é uma versão internacional americana. E o Gordon Fee explica lá no Entendes o que Lês, que é um livro muito simples, porque ele prefere as traduções, né, mais originais nesse sentido. Sim. E a NAA, a Sociedade Bíblica, ela tem essa tradução, então... As Bíblias... Não que... Olha, gente, pelo amor de Deus, hein? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. É que ela está perguntando aqui para estudar. Estudar. Eu tenho certeza que mulheres vão se levantar para estudar a palavra. Falou de Bíblia, eu tomei o microfone dela. É muito bom, né? E hoje Deus tem usado, Adriana, você tem o seu curso também. E eu queria que você falasse do seu curso e deixasse uma palavra também para as mulheres que estão aqui, que têm essa sede de conhecer mais a palavra, não sabe por onde começar. Oh, meu Deus. Eu tenho o Desvenda, né? Em vários módulos. Todos eles estão lá. Online, digital? Ele é online. Ele está sendo até reformulado agora, porque eu trabalhava com as turmas, selecionei as melhores aulas e montei. Fiz um compacto, que é o que está lá na minha bio no Instagram. Mas agora eu estou regravando ele, né, para editar, colocando novas dicas. O que é o Desvenda? Ele é um curso, é um workshop, na verdade, um curso prático, né, para você que deseja aprender a ler a Bíblia, né, sem ser aquela questão, mas eu faço teologia. Não, uma coisa prática, como a Jenny falou aqui, para fazer o seu devocional, para montar um texto, ajudar na sua montagem da célula, no seu estudo. Então, o Desvenda nasceu assim para te ajudar no preparo. Aí a gente tem o módulo 1, módulo 2 e temos os evangelhos. Do Desvenda, a gente hoje também tem um trabalho que a gente faz na plataforma da Hotmart, que é a Academia Desvenda. Que é todo o trabalho que eu produzo, às vezes no Instagram, com convidadas, que essa semana mesmo eu crio temas e a gente vai trabalhando os temas bíblicos. Eu trabalhei os 5 A's, por exemplo, né? E aí eu coloquei lá, de Abacuque. Coloquei lá, vai por fidelidade para o pessoal da Academia Desvenda. Então tem os cursos, tem a academia, que fica tudo lá na bio, no Instagram.
Gente, se inscrevam, participem. Mulheres sedentas e fominhas pela palavra. E vários cursos, né? Que tem lá, Mulheres Proverbianas, Filhas de Zelofeade. E aí é só arroba, né? Elas têm um segredo, você já sabe o segredo delas, né? Eu não sei se é o mesmo, eu tô até com medo, mas eu já preguei sobre elas. Elas têm o pai, né? Coloca o nome nelas. Isso. A paternidade ali, né? E aponta pro nosso pai, né? E os 5 nomes os 5 nomes têm uma letra do alfabeto hebraico, né? Sim. Que, como é uma língua semítica, não tinha vogal, ela tem um símbolo que ela é semelhante a um touro, né? Então, o Aleph, ele é um touro e ele significa força. Então, quando ele registra as filhas, identidade pro judeu é muito importante. Muito importante. Né? Então, quando ele já viu que a primogênita já era uma mulher, ele já coloca o nome de todas ali com esse Aleph, que deu essa autoridade, essa força, para quando elas se apresentaram a Moisés, elas terem esse respeito por Moisés. Né? Gente, podcast de profundidade esse aqui hoje, meu Deus. Amém. Então tá tudo lá, o arroba é para todos, para YouTube, para Instagram, para Facebook, Adriana Homem Oficial. Eu quero agradecer sua participação aqui conosco. Meu Deus, que caminhada, que trajetória com Jesus. E a gente pode viver esse chamado, né? Dizer sim e se entregar, se lançar. Vale a pena se entregar ao chamado. Deus é aquele que cuida, que provê. Eu acredito que hoje você tem visto do cuidado e da fidelidade de Deus, com certeza, né? Na sua vida e na sua caminhada. Amando a palavra e levando a palavra por onde o Senhor tem te levado. Glória a Deus. Eu queria só deixar um texto, sim, né? Para todos vocês que vão alcançar, né? Na verdade, é no livro de Esther. Quando Esther é levada, né? O texto diz, em várias traduções, é a mesma versão, que ela foi levada. E quando você chega no final do livro de Esther, mesmo que você não tenha em todo o livro de Esther o nome Deus, você vê o propósito de Deus na vida de Esther. Com certeza. Tudo porque ela foi levada, né? Levada a um propósito. E o propósito dela não era só para ela, para a família e para toda a geração dela. Então, assim, vale a pena. Independente de onde você está, onde Deus está te levando. E a gente pensa assim, por que eu estou vivendo isso? Deus está te levando. Tem um propósito, fica firme na palavra, faça como essa rainha, ore, jejue, porque tem um propósito, você vai vencer. Ó o meu livro, hein? Ai, meu Deus! O último, né? Na verdade. Sério? Não, o último agora que a gente lançou com uma antologia, né? Com várias amigas, que a Jenny não quis participar. Oh, meu Deus! Olha aí. Para! Eu não consegui. Gente, ela viajou na época, tá perdoada. Meu Deus! Que lindo! Na verdade, é um mimo, aqui, né? Ó, gente. Orvalho, a chuva no seu deserto. Isso aí é outro podcast, né? Meu Deus! Porque esse livro, ele é um mimo. Porque eu já venho produzindo outros livros na área acadêmica e participações em livros de algumas amigas. Mas esse nasceu no processo que eu vivi de crise de ansiedade, pânico, no início da pandemia. E todas essas mulheres aí eu conheci desse período pra cá. Meu Deus. E elas foram essas gotinhas. Você sabe o que é orvalho, né? Orvalho, Porque que o orvalho é uma chuva profética na Bíblia, não é? Sim. Que é uma chuva de deserto. Ela é produzida em noites desérticas. Então, no meu deserto, essas amigas aí foram gotinhas pra mim. Que lindo! Tá, Para a querida Jenny. Ai, chuva de bênçãos. Amém! Você é um orvalho de Deus na minha vida, viu, pastora? Que honra poder te conhecer, estar aqui. Aprender, gente, aprendi muito. Espero que você também seja muito edificada com esse podcast. E até o próximo, se Deus quiser. Um beijo!